Vocês por um acaso já conseguiram realizar as metas de 2025? Porque, pra ser bem sincero, eu não só não consegui, como tem coisas que eu acho que eu praticamente fiz ao contrário do que eu tinha colocado até agora. Vamos lá, primeiro eu quero contextualizar aqui um pouquinho. Na semana passada, eu fiz umas pesquisas no Google Trends para alguns clientes, e aí eu aproveitei e vi também, né, óbvio, quais eram os termos que estavam ali em ascensão, começando a ter mais buscas, enfim. E aí tinha lá que as pessoas estavam começando a pesquisar, né, teve ali uma crescente repentina do termo metas para 2026. E eu confesso que isso me pegou de um jeito que eu não estava tão preparado assim na hora. Acontece que isso me chamou a atenção em duas coisas. Primeiro, esses termos, né, começaram a surgir aí com mais força na semana do dia 23. Eu tô gravando esse vídeo, inclusive, no dia 1º de setembro. Então, estou me referindo a agosto. E aí eu comecei a pensar, gente, por que as pessoas em pleno agosto estão começando a já pesquisar especificamente metas para 2026? Não tá muito cedo para já começar a pensar? E aí, mais do que isso, se essas pessoas estão já pesquisando metas para 2026, é porque elas já fizeram tudo o que estava previsto nas metas dela para 2025. Enfim, isso me acendeu algumas coisas e eu comecei a ficar meio paranoico com relação a isso. E aí eu quis gravar esse vídeo pra, enfim, colocar pra fora isso um pouquinho também. O ponto é, não parece, ou melhor, pelo menos não parecia pra mim, mas faltam 4 meses pro ano acabar. E isso é pouquíssima coisa se a gente for parar para pensar um pouco mais friamente, assim, ainda mais com relação ao final do ano, onde tudo acaba. Chega uma hora, né, que as coisas acabam pegando um ritmo aí desenfreado e quando a gente vê o ano já passou. E além disso, isso me levou também a revisitar as minhas metas de 2025, que estavam bem paradas, e isso acho que já é a maior confirmação de que eu realmente não segui nada, porque eu nem lembrava direito quais eram essas metas. E aí, só ladeira abaixo, porque se for considerar as minhas metas, se eu cumprir ali, acho que 2 ou 3 das mais básicas possíveis, foi muito, assim, muito mesmo. E aí eu estava reparando que a maior parte das minhas metas, talvez ali, se não metade das minhas metas, um pouquinho mais, tinham muito a ver com a cafeteria. E aí, para você que não viu, eu fiz um vídeo falando exatamente sobre eu ter fechado essa cafeteria e como isso se desenrolou na minha vida nesse meio tempo. E faz sentido, né, que eu não tenha cumprido essas metas. Começou a me dar uma sensação meio estranha, porque assim, eu não só não cumpri essas metas com relação à cafeteria, como parece que eu fiz tudo ao contrário, porque no final das contas eu inclusive fechei a cafeteria. E aí, tá, fiquei meio assim, mas ao mesmo tempo essa questão da cafeteria já tá super bem resolvida pra mim, mas as metas especificamente eu fiquei meio confuso. Porque no final das contas, eu não sei como que funciona pra vocês com relação a metas anuais, assim. Mas eu, pelo menos, gosto muito de fazer essas metas porque eu tenho uma necessidade muito grande de pegar tudo que tá na minha cabeça, seja sobre trabalho, atividades, casa, pensamentos, enfim, eu tenho a necessidade de externalizar aquilo, principalmente se for algo como uma lista, um calendário, que seja onde eu consiga olhar e ter uma visão muito macro sobre aquilo, né? Muito aberta sobre exatamente tudo que está ali dentro da minha cabeça. Fazer uma lista de metas para 2025, ou como foi 24, 23, que seja, para mim funciona mais como uma forma de organizar esses pensamentos, mais do que eu chegar e falar, não, eu preciso fazer um plano de ação e resolver isso, 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 isso. Eu não tenho tanto disso, mas não fazer nada do que estava daquela lista me pegou um pouquinho. E eu comecei a refletir se vale a pena ou não fazer essas listas, né? Porque é um pouquinho frustrante também a gente olhar e ver que a gente não cumpriu nada, sabe? E pensando ainda sobre isso, eu fiquei a semana passada refletindo bastante sobre isso. Mas olhando para essas questões, eu cheguei à conclusão de que sim, vale a pena. Pelo menos para mim, vale muito a pena, por mais
frustrante que seja, além dessa questão de organização que eu comentei, eu também gostei de olhar para as minhas metas de 2025 e começar a refletir um pouco mais de, poxa, por que que eu não fiz essas coisas? E aí, né, eu não peguei ponto por ponto, nem foi preciso, na verdade, mas algumas coisas ali me chamaram a atenção e que eu pude pelo menos olhar e falar assim, poxa, o que que eu priorizei? Vou dar dois exemplos aqui que eu acho que valem a pena e que são básicos, que eu também não quero abrir 100% não, pelo menos não hoje, que é ir à academia. Não fui. Assim, fui durante um tempo e tal, mas não constantemente. Inclusive, esse ano teve uma coisa que eu fiz que eu detesto, que foi pagar e não ir. Enfim. Mas, tá, por que que eu não fiz a academia todos os meses certinho, igual eu coloquei lá? E aí eu comecei a pensar, poxa, se eu não fiz, foi porque eu provavelmente priorizei outra coisa no lugar da academia. E aí eu comecei a encaixar um pouquinho mais e visualizar, assim, o que que eu fui fazendo e quais coisas eu fui priorizando dentro da minha vida, dentro do meu dia a dia, que não foram as coisas que eu coloquei como prioridade para mim. E aí, pegando um outro exemplo, inclusive, é, e que até tem a ver também com essa questão da academia, ou melhor, das prioridades, é que, assim como a academia, eu coloquei uma meta super simples de ler 2 livros durante o ano. E eu coloquei 2 para ser uma meta super realista, assim, exatamente porque eu não gosto de ler. Para eu ler alguma coisa, né, um livro especificamente, aquilo precisa ter muito da minha, como é que fala? Muito do meu interesse, assim. Precisa ser algo que eu realmente queira muito consumir. E isso é muito difícil de acontecer. Então eu não gosto de ler, a verdade é essa, mas eu entendo que tem coisa que a gente precisa, sei lá, enriquecer um pouco mais o vocabulário. No meu caso, que trabalho muito com texto, né, criação de conteúdo para outras pessoas, é muito importante, inclusive, eu ler e até mais do que isso, é legal eu ter um hobby. Então, talvez esses 2 livros poderiam ter sido aí um hobby a longo prazo. E aí, refletindo sobre isso, por eu não ter conseguido ler esses 2 livros, e aí isso eu peguei, ficou muito firme na minha cabeça. Eu fiquei bem chateado com não ter lido, porque foi uma das poucas coisas que eu achei que eu conseguiria fazer. Só que ao mesmo tempo, cara, nem tem por que eu ficar tão chateado assim, porque eu tive muito estresse esse ano. 2025 foi um ano assim bem complicado pra mim, está sendo, né? Ainda não acabou. Mas é óbvio que eu não iria conseguir ler ou que eu não iria priorizar essa leitura. Porque eu estava resolvendo tanta coisa que o único momento em que eu provavelmente teria de tempo ou até conforto mesmo para ter lido esses livros, é óbvio que eu não queria fazer nada, eu não queria nem ler. Às vezes, gente, tiveram dias que eu não queria nem ver televisão, porque eu só queria olhar pro teto. Então, assim, é claro que eu não iria consumir um livro, sabe? Assim como eu não consumi outras coisas. Não foi necessariamente só um relaxo meu. É óbvio que tiveram coisas ali que foram, e eu também não posso colocar só a culpa em coisas externas da minha vida, mas, de certa forma, foi bom eu ver essas metas e entender que tiveram coisas na minha vida que, de fato, me fizeram a não cumprir com essas metas. E é claro que eu tô pensando em já fazer as metas para 2026, eu não vou mentir. Me chamou muito a atenção essa questão das metas de 2026, né, das pessoas estarem procurando e tal, e já fiquei com fogo assim de já criar essas metas para que eu tenha esse panorama, igual eu comentei, sabe? Só que, ao mesmo tempo, eu ainda acho que é muito cedo, porque por mais que esses 4 meses da reta final aí do ano passem rápido, no final das contas ainda são 4 meses. E talvez já colocar ali, listar essas coisas para 2026, talvez me passe também muita sensação de que o ano já acabou. E essa é uma das questões até sobre as metas. A gente acaba colocando as coisas tão num ritmo específico para funcionar anualmente que quando a gente chega em. Agora eu tô em setembro, né? Como eu disse, hoje é dia 1º.
Mas quando a gente chega num mês como setembro e vê ali coisas que a gente não cumpriu ainda, a gente fica muito com essa questão sobre: "Ah, já não dá mais tempo, não vou fazer". E no final das contas, ainda há muito para ser alcançado, há muito tempo ainda para ser vivido, ainda tem o final de um ano pela frente. É importante a gente também lembrar que o tempo não acaba só porque o ano virou e tudo mais. Mas assim, eu volto à pergunta inicial que é: você conseguiu realizar as suas metas de 2025? Porque eu não, e eu acho que na verdade o que eu também quero um pouco é ter a sensação de que eu não sou o único que não conseguiu. Mas também te falar que assim, se você não conseguiu, não fica também tão frustrado a ponto de você olhar e falar assim: "Ai, nossa, eu não faço nada". Porque não fazer as coisas da sua meta, eu tenho certeza que também não só não partiu de você, não tô nem falando da culpa em si, mas não fazer essas metas de 2025, caso seja o seu caso, também pode te permitir a olhar um pouco mais por fora, assim, né, da sua vida, da sua rotina, e aí sim, você trazer essas percepções de o que talvez foi a sua prioridade, o que não foi, onde que você perdeu ali um pouquinho mais daquele rumo, o que que você fez para que aquilo não se realizasse. E aí sim, você trazer essas percepções para você criar suas próximas metas para 2026 ou para os próximos meses, que seja. Mas é um ponto e um conhecimento importante para que você talvez coloque metas mais realistas, para que você coloque metas mais alcançáveis, para que você coloque metas mais agradáveis para você e às vezes menos do que a gente vê aí, que são praticamente gerais de todo mundo colocar. É comum a gente ver que as pessoas, quando criam metas para 2026, ou melhor, metas para o ano, coloquem coisas relacionadas à saúde e assim por diante. Até mesmo a questão da academia. Mas será que você quer realmente fazer academia? Ou será que você, se, né, você não faz hoje, você não faz além de você não querer, porque você realmente quer priorizar outra coisa? Porque é isso, né? Tudo uma questão de atenção, de desejo, tudo aquilo que a gente realmente quer ou não fazer, coisas de fora, de fato, que vão influenciar isso ou não, o que é possível ou não. São várias coisas que a gente precisa levar em conta e que no final parece que a gente só coloca uma lista de desejos. E aí pode ser que entender essa diferença entre lista de desejo e lista de meta crie algo um pouco mais interessante para você realmente colocar tudo isso em prática.